Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler apenas o verso de número 1. Talvez a minha versão esteja um pouco distinta, mas você pode acompanhar aí na sua. Para cada coisa, há um tempo, ou existe tempo para tudo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. No domingo passado, nós começamos a refletir sobre o tempo. Iniciamos uma série de mensagens acerca desse assunto. E no domingo passado, nós começamos refletindo sobre a importância da eternidade e a relevância que ela precisa ter em nossa vida. Quem estava aqui domingo passado? Então nós refletimos sobre a importância da eternidade, porque antes de entendermos o que é o tempo, precisamos entender por que precisamos usar o tempo da forma correta. E se precisamos usar o tempo da forma correta, nós precisamos entender que a eternidade precisa estar gravada em nossos olhos. A eternidade precisa estar gravada em nossos olhos. Então, você não pode vir para esta série de sermões, ou de sermões, o termo é esse mesmo, e dizer assim: eu preciso administrar melhor meu tempo porque eu quero ficar milionário. Não tem nada contra isso, ou alcançar tantos outros feitos, e isso é importante, mas antes de tudo, a sua motivação, ela precisa ser glorificar ao Senhor. E para você glorificar ao Senhor, você precisa entender que a sua vida, ela vai refletir profundamente no lugar que você vai passar a eternidade. Então, na primeira mensagem, refletimos sobre isso para termos gravado em nosso coração e na nossa mente a importância de olhar a vida com a perspectiva da eternidade. Mas hoje nós vamos refletir, dando continuidade, sobre dois aspectos da vida. Por quê? Porque se já entendemos que a eternidade, ela é importante, se já entendemos a relevância da onde vamos passar o resto da nossa eternidade, agora nós vamos entender a importância, meu irmão, de dois aspectos da vida. Primeiro, a sua brevidade, e segundo, a sua relevância. Se você já entendeu isso, se você já entendeu a eternidade, a motivação correta, chegou a hora de você aprofundar na relevância e na brevidade que existe na vida. E antes disso, eu quero reforçar que a tecnologia, eu preciso que você entenda essa introdução. A tecnologia, como já conversamos domingo passado, ela trouxe vários benefícios. E um deles, se eu pudesse resumir, um desses grandes benefícios da tecnologia é nos proporcionar fazer mais coisas de forma mais rápida e em menos tempo. Acho que isso aí nós podemos concordar. A tecnologia proporcionou o benefício de fazermos mais coisas mais rápido e em menos tempo. Agora, isso foi de uma aceleração gigante, mas eu quero começar te dizendo uma coisa para que você não confunda. A tecnologia não nos deu a possibilidade de fazermos tudo. Porque parece que por causa desse avanço, por causa desse progresso,
nós começamos a achar que é possível fazermos tudo. E por causa disso, nós entendemos Eclesiastes capítulo 3 de forma errada. E é por isso que o tema da mensagem é Fake News. Não existe tempo para tudo. Por que eu digo isso? Porque por causa da facilidade de você conversar com uma pessoa aqui em Sobral, lá em Fortaleza e lá no outro lado do mundo ao mesmo tempo, por causa da possibilidade de você estar em casa tomando café e participando de uma reunião, por causa da facilidade de você fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, porque existe o ensino à distância, você talvez deixou ser convencido pela inverdade que você pode fazer todas as coisas. E eu parto do pressuposto bíblico nessa noite. Não é possível fazer tudo. Não é impossível você fazer todas as coisas. E eu sei que isso pode dar um nó na sua mente. Porque talvez você esteja dizendo, mas o texto que eu acabei de ler diz que há tempo para todas as coisas. Mas você já leu o texto, o verso todo? O texto diz que existe tempo para todas as coisas debaixo de todo... deixa eu ver aqui, para falar de forma exata, né? Eclesiastes capítulo 3, ele diz assim, preste atenção. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, qual é o critério para ter tempo para todas as coisas? O propósito debaixo do céu. Então não saia por aí dizendo que você pode todas as coisas e que você pode tudo nessa vida. Você sabe por quê? Porque o texto diz que o que é que a verdade está inserida nesse texto. E é um raciocínio lógico. Se existe tempo para todo o propósito debaixo do céu, se não é propósito debaixo do céu, não é para você fazer. E por que eu digo isso? Porque por causa dessa inverdade, nós estamos achando que poderemos fazer todas as coisas e deixando de viver o propósito que Deus nos direcionou. Você já entendeu em Deus o propósito debaixo do céu para você? E por que você está tão atordoado, correndo atrás do vento e achando que sempre dá tempo? Mas não é bem assim. Até porque já refletimos de forma introdutória domingo passado, mas eu acho que você já entendeu que o tempo ele está passando. Eu queria nesse momento fazer uma analogia muito rápida, que eu confesso aos irmãos que eu me assustei. Eu me assustei. E aí eu não vou ficar com esse susto só. Então eu preciso assustar você também. Queria que você prestasse bem atenção para que você pudesse entender e talvez ter uma dimensão de quanto tempo você tem. Você está preparado? Não? Ninguém falou. Você está preparado? Escute isso aqui, por favor. Imagine, reflita comigo que a Bíblia vai nos dizer que a nossa vida é como um sopro.
É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia vai nos mostrar que se a vida é um sopro, nós precisamos usar essa vida para a glória de Deus. Então vamos conjecturar, tá? Imagina comigo que isso aqui, cada pedrinha dessa, ela representa uma semana. Uma semana. E vamos partir do pressuposto bem positivo, bem entusiasmado, que todos que estão aqui vão viver 80 anos. Você sabe que pode ser mais e pode ser menos. Mas vamos partir desse pressuposto porque é uma média de idade, a Bíblia fala sobre esse parâmetro, e vamos usar 80 anos. E eu decidi usar o exemplo de uma pessoa de 40 anos. Se você tem nessa proporção, se encaixa na sua história. Se você tem muito mais, não se preocupe, mas tá tudo bem. Mas veja, vamos supor que aqui exista uma pessoa de 40 anos. Então a primeira verdade é que se aqui é um conjunto de semanas, exatamente um pote desse já passou. Isso aqui já assusta. Porque metade da vida já foi embora. Essa é a verdade número 1. Então, se existe metade do tempo que já passou, metade do tempo ainda falta. Certo? Só que eu não sei se você sabe, se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia nos mostra que se chegarmos a 80, eu quero ler o texto de forma exata, acredito que é... Deixa eu só abrir aqui, tá, gente? Escuta o que esse texto diz. Salmos de número 90 e o versículo 10. Achei ele aqui. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou aos 80 para os que têm vigor. Entretanto, entre os 70 e 80, esses 10 anos são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, se você, hipoteticamente, tem 40 e vai até 80, você tem em média 1.050 semanas para viver. 1.050 semanas. Eu acho que esse cálculo... Não, 2.040 semanas. Depois alguém pode fazer um cálculo aí rápido. 2.040 semanos. Vamos botar 2.040, 2.100. Pronto, vou melhorar para a gente. 2.100 semanas. Só que dessas semanas que faltam, os 10 últimos anos, as últimas 500 semanas, vai ser check-out. Você sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque estaremos cansados, fadigados. É o que a Bíblia nos mostra. Então, desse tempo bruto que falta, 10 anos ou 500 semanas são de check-out. Mas tem uma outra questão importante. Porque ainda não terminou o cálculo do bruto para o líquido. É que 1/3 da nossa vida, obrigatoriamente, precisamos passar dormindo. Ou você é um zumbi? Você não é um zumbi. Você precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. E se depois desse cálculo você quiser economizar no sono, cuidado. Porque você vai encurtar a sua vida. Não tire o sono. Ou seja, 1/3, mais ou menos 500 semanas da sua vida, você vai passar obrigatoriamente dormindo. Isso aqui é o dorminhoco que dorme muito mais, aí mais uma semana aqui. Agora, veja o que falta para você viver. E tem uma questão importante. Eu estou conjecturando que você tem 40 e que você necessariamente vai morrer aos 80.
Mas eu não posso garantir isso. Não sei se você sabe. E aqui existem os contratempos. Aqui é certo. Mas nem aqui você pode garantir. Você sabe por quê? Porque você precisa viajar. Você precisa esperar na fila do banco. Dependendo do banco vai demorar. Você tem atividades que vão ter imprevistos e contratempos. Então, a nossa vida, ela é curta. E ontem, se você gosta de contar o domingo pela primeira semana, ontem acabou mais uma semana. Eu queria fazer mais uma analogia. Você está vendo essas duas notas de R$10 aqui? Fique tranquilo que eu não vou perguntar quem quer dinheiro não, que eu não sou Silvio Santos. É só uma analogia para escandalizar você e encorajar o seu coração. Aqui temos R$20, R$10. Você está vendo aqui? R$10. E se rasgar esses R$10 aqui? Ah, pastor, mas é muito fácil. Se rasgar assim a nota de R$10, daqui a pouco você cola. Pronto, e se fizer assim? Rasgar esses R$10 e jogar fora. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se rasgou por algum motivo, esses R$10 significam e equivalem ao mesmo aqui. Certo? É óbvio. Vale os mesmos R$10. Agora, se você pega uma semana dessa e rasga igual você faz com esse dinheiro, a outra não tem. Nunca vai alcançar e recuperar o que você perdeu. Mas você não rasga dinheiro, porque você não é doido. E nem eu, só rasguei para fazer uma analogia, tá? Pega aqui, por favor. Então, você não rasga dinheiro. Pelo menos eu espero que não. Mas você joga fora o seu tempo. Agora veja isso. Até o mercado. Enfim, eu não vou entrar em pormenores, mas alguém teve a brilhante ideia de impulsionar, porque engaja e vende a distração. Agora, eu vou lhe perguntar, o brasileiro passa, em média, 1/3 do seu dia com entretenimento. Então, do líquido, você gasta com coisas superficiais. No cálculo que eu tinha feito, em média, eu teria 850 semanas. Ou seja, 850 fins de semana. Se eu viajo com a minha família uma vez por ano, eu vou ter, nesses próximos anos, as últimas 40 viagens em família. Se você, talvez por causa da correria, você fale pouco ou veja pouco a sua mãe uma vez por ano, você tem os últimos encontros com ele. Mas nós não ligamos para isso. Porque você está preocupado com coisas que são recuperáveis. Meu irmão, chegou a hora de entendermos que Deus não nos chamou para fazer tudo. Quando Eclesiastes, quando Salomão, ele fala e escreve que existe tempo para todas as coisas, esse tempo é debaixo de todo o propósito, debaixo do céu. E nós estamos descartando a nossa vida com coisas extremamente superficiais. Não desperdice o tempo que Deus te deu com coisas inúteis e superficiais. Você sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Reservando o primeiro dia da semana para honrar e adorar a Deus.
E isso sim, não é fútil, mas é glorificar ao Senhor. Propósito, quando a Bíblia fala de propósito, nesse texto, a Bíblia está nos mostrando que o propósito é sinônimo da vontade. Então, quando ele diz assim, existe tempo para todas as coisas debaixo do propósito, ele está dizendo debaixo da vontade de Deus. E talvez você possa perguntar, mas pastor, se é debaixo da vontade de Deus, eu não preciso fazer nada. Se for debaixo da vontade de Deus, até o tempo que eu estou gastando de forma errada está debaixo da vontade de Deus. Opa! Heresia detectada. Espera aí. Porque quando a Bíblia fala vontade de Deus, você precisa interpretar teologicamente o que isso significa. Porque na Bíblia existem duas formas de você entender o que é vontade de Deus. E a primeira forma é a vontade decretiva. Alguns vão chamar de vontade soberana. E que vontade é essa? É aquela que Deus determina e ela vai acontecer. Vou te dar um exemplo. Quando Deus diz, haja luz, isso é o quê? Vontade decretiva. A luz não tem a opção. A luz não tem a sugestão de não aparecer. Quando Deus decreta, haja luz, a luz vai ter que acontecer, porque ali é a manifestação da vontade soberana de Deus. Agora, existe a vontade permissiva de Deus. E que vontade é essa? É a vontade que está no coração de Deus, mas que nem sempre, por causa da nossa rebeldia e da nossa incredulidade, ela acontece. Então, você só desobedece a Deus porque Deus permite. Porque Ele te deu essa capacidade de escolha. Mas a culpa não é de Deus. Então pare com essa teologia de achar que tudo aquilo que você faz foi porque Deus lhe fez como um robô. Porque eu estou construindo esse raciocínio para que você entenda que se a sua vida está passando e você não está aproveitando com sabedoria, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Você tem usado o seu tempo compreendendo o propósito e a vontade do Senhor para você? Nós vamos falar, talvez na próxima mensagem, sobre entender o que é descanso, entender o que é produtividade, entender os aspectos, mas você precisa sair daqui nessa noite compreendendo, meu irmão, que Deus não te fez robô. E chegará um dia na eternidade da prestação de conta, ou prestação de contas daquilo que Deus confiou a vocês e a mim. Quer seja nosso tempo, quer seja a nossa família, quer seja as ovelhas, para nós que somos pastores, os liderados, para você que é líder, existirá uma prestação de conta. E você é mordomo das coisas de Deus. Vontade, essa vontade permissiva é a vontade manifesta na palavra. E se ela é manifesta na palavra, em alguns momentos você está perguntando a Deus coisas óbvias. E meu irmão, nós não podemos ser uma igreja inocente ou que acredita em qualquer coisa. Meu irmão, Deus não vai te dizer tudo. Você sabe por quê? Porque algumas coisas Ele já deixou revelado nas Escrituras, para que você viva debaixo da direção de Deus.
Mas a direção de Deus não significa que você vai fechar os olhos, dobrar os joelhos e um belo dia, numa tarde, Deus vai falar audivelmente com você. Isso pode acontecer? Pode. Mas você precisa pedir confirmação ao Senhor se deve matar ou não seu irmão. Você precisa pedir confirmação ao Senhor para saber se você precisa falar mal do seu irmão. Você precisa de confirmação do Senhor para saber se você precisa estar inserido na comunidade local? É óbvio que não, meu irmão. Porque já está escrito na palavra. Então precisamos entender que viver debaixo da vontade de Deus é viver debaixo do seu direcionamento. E a pergunta é: como descobrir esse direcionamento? Em primeiro lugar, palavra. É impossível você viver debaixo da direção de Deus se você não ler a palavra. E aqui eu vou precisar fazer, contém ironia, mas aqui eu vou precisar fazer um desabafo com você. Eu vi uma pesquisa que eu fiquei assustado. 8 a cada 10 cristãos nunca leram a Bíblia toda. Metade, 50%, leem a Bíblia semanalmente. Mas o que é que isso significa? É que metade não lê sequer semanalmente. Aí talvez você está pensando aí com seus botões: mas é muito tempo. É muito tempo para ler a Bíblia, é muito complicado. Aí eu vou transformar em dados para você. Para ler a Bíblia toda, na média de ritmo de leitura de um brasileiro, você vai gastar ininterruptamente 60 horas. 60 horas equivalem mais ou menos 3 dias. Você diz: vixe, eu vou passar 3 dias lendo a Bíblia toda. Mas deixa eu fazer uma comparação para você. Quem já assistiu aqui, eu vou pegar uma série da Netflix. Eu sou péssimo de série, mas eu vou pegar uma aqui que eu fui por mim. Como eu sou péssimo, eu já assisti essa. Se eu assistir essa, o pessoal também deve ter assistido. A Casa de Papel. Tô atrasado, né? Devo estar muito atrasado. Mas quem já assistiu aqui essa série, A Casa de Papel? Não tem medo não, irmão. Tem ninguém filmando você, não. Para você assistir A Casa de Papel toda, lá a Casa de Papel, né, assim, você gasta 34 horas. Se você maratonou 2 vezes, bingo, você gastou o mesmo tempo que gastaria lendo a Bíblia. Aí, olha a revelação que forte agora. Aí deve ter alguns aqui dizendo: toda honra e toda glória para o Senhor, porque eu não assisto série. Mas 60 horas equivalem a 40 jogos de futebol. O Brasileirão tem 38 jogos. Eu já assisti para mais de 100, eu acho. Menos Santa Cruz, né, que infelizmente não joga muito, mas já assisti alguns. Aí algumas mulheres que não gostam de série e não acompanham o futebol dizem: toda honra e toda glória para o Senhor. Eu não me encaixo aí. Mas isso aqui também equivale a 28 filmes completos. Qualquer um que seja. Na verdade, numa média, por exemplo, de Titanic, que gastam ali 2 horas e 20 minutos. Se isso não escandaliza você e não destrói as tuas desculpas de nunca ter lido a Bíblia toda, você precisa checar o seu pulso. Porque, francamente, meu irmão, você pega essa Bíblia, aí você diz assim: essa Bíblia aqui é a Bíblia que carrega a palavra de Deus. Quem crê nisso? Aí você diz assim: essa aqui é a Bíblia que, se alguém ler e colocar em prática, será transformado. Eu imagino você falando isso para alguém: olha, se tu pegar tem uns versículos aqui que é profundo, ela é extraordinária. Aí a pessoa te faz uma simples pergunta: você já leu?
Não, mas ela transforma. Mas você já refletiu no que diz? Não tive tempo não, mas é profunda ela. E o jogo do Santa Cruz? Isso aí eu assisti. E a série, e Malhação? Malhação eu já assisti várias. Big Brother Brasil? Eu sei todos os ganhadores. E a Bíblia? Essa Bíblia eu não li. Coloquem amor no que eu vou dizer a vocês. É inadmissível um irmão e um homem que ama a Jesus e nunca leu a sua santa palavra. Aí, para encerrar a série de revelações proféticas de hoje, você pode estar aí com a última desculpa lá no fundo do porão, e o Senhor acabou de me lembrar ela. Essa é boa, essa é ótima. Do que adianta ler e não praticar? E do que adianta nem ler nem praticar? Meu irmão, desculpas e justificativas não nos levam para lugar nenhum. Esses dias até eu acho que foi o Ícaro que postou essa frase. Eu acho que é do Charles Spurgeon. Diz assim: visite bons livros, mas faça da Bíblia o seu lar. Sabe qual é o desejo do meu coração para você? Que o Senhor comece a tocá-lo profundamente. Ele vai fazer isso, mas não apenas por um louvor, não apenas com alguns bons arrepios, que eu gosto deles, mas quando você estiver debruçado na palavra de Deus. Você sabe quantos homens derramaram sangue para que essa Bíblia pudesse chegar até nós? Você já leu os 4 primeiros evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento? Conta a biografia do homem mais importante da história. Você sabe o que fala em Atos? A história de um judeu convicto e carrasco. Até um dia que no caminho de Damasco, Jesus o encontrou pela primeira vez. E a partir dali, ele foi um dos maiores apóstolos da história. Mas você sabe todos os nomes do personagem da sua série favorita, e nada contra ela, meus irmãos, por favor, porque eu também não tenho nada contra o futebol, de vez em quando eu também assisto. O que eu estou dizendo a você é que o entretenimento não te levará ao quebrantamento. O entretenimento nunca nos levará ao quebrantamento. O entretenimento nunca nos levará ao arrependimento. Mas a palavra de Deus, esta sim transforma e restaura a nossa alma. Eu não quero ser da teoria ou da teologia da conspiração. Mas a impressão que eu tenho, e isso aqui não é bíblico, eu vou expor a minha opinião e você pode discordar, tá? Mas a impressão que eu tenho é que uma das artimanhas do inferno nessa geração se chama entretenimento. Nunca se teve uma geração tão entretida quanto a nossa e tão alienada. E parece que eles descobriram um gatilho disso e a cada dia que passa estão alimentando o nosso entretenimento. E Deus nos chamou para glorificá-lo com o nosso tempo. Hoje é 12 de janeiro. Eu tenho a minha sogra, ela foi embora hoje, e ela compartilhando que ela está lendo a Bíblia pela 6ª vez. Aí você pergunta, qual é a formação dela? Ensino fundamental incompleto. Mãe, esposa, com responsabilidades. Mas está lendo a Bíblia pela 6ª vez. Escute,
que hoje a mania é distorcer o que as pessoas falam. Eu estou falando de numerolatria? Não. Mas os números denunciam quem está no governo do teu coração. Vou repetir isso aqui. Nós não podemos ter numerolatria, mas também não podemos ter numerofobia. Porque os números denunciam aonde está o nosso coração. Não jogue seu tempo fora e glorifique ao Senhor. Lá na frente, talvez para alguns de nós, o desafio, e aqui eu confesso para você que talvez seja o meu, seja a questão do descanso. Porque em contrapartida, alguns outros, ao invés de entreter-se demais, não conseguem descansar porque produzem demais. E o entretenimento é pecado, e a produtividade sem descanso é pecado. Porque o ativismo também tem tentado entrar em nosso meio, achando que você deve estar 24 horas trabalhando, 24 horas fazendo coisa na igreja, 24 horas produzindo alguma coisa, e eu compartilho com você que talvez essa seja a inclinação do meu coração. Mas quer seja entretenimento, que é um extremo, ou a preguiça, e quer seja a dificuldade de descansar, essas duas manifestam questões erradas no nosso coração. É por isso que quando você lê as Escrituras, e eu lembro do dia que Deus tocou meu coração profundamente, lendo de forma devocional, e li que em Gênesis Deus cria todas as coisas, e Ele separa o 7º dia para descansar. E para nós, quem se identifica comigo, porque nós não somos perfeitos, para nós que somos acelerados, esse verso é um grito de Deus para nossa alma. Porque eu lembro que quando eu li esse texto, me veio uma pergunta no coração, e a pergunta foi: por que é que Deus descansou se Deus não cansa? Porque só descansa quem está cansado. Por que é que Deus descansou? E eu lembro que Deus falou ao meu coração de forma tão profunda, e aquilo mudou a minha vida e a da minha família, alguns anos atrás. Deus falou assim: eu não descansei porque eu precisava. Eu descansei porque vocês precisavam ver eu descansar. Porque o homem, quando lê Gênesis, percebe Deus produzindo, e o descanso significa apreciar aquilo que ele produziu. Descanso é celebração da tua produtividade. E se você não descansa, ou você confia na força do seu braço, ou você desconfia que não precisa descansar. Logo, se você desconfia que não precisa descansar, eu preciso trazer à tona uma sujeira do teu coração. Se você desconfia, ou suspeita, ou acha indiretamente que não precisa descansar, você suspeita ser um Deus. E isso é síndrome de Lúcifer. Porque só tem uma pessoa que não se cansa e nem se fadiga. Sabe quem é? Você não é. Você sabe disso, né? Deus. E essa talvez seja a tentação do meu coração. Não descansar. Talvez a sua tentação seja outra. Eu não sei. Mas independente de qual sejam as nossas tentações, viva o seu tempo para o louvor da glória de Deus. Quantas pessoas
que projetaram, assim como essa ilustração, a sua vida para tantos anos. E a história, por algum motivo oculto e insondável, elas partiram antes. Olha o que diz Salmos de número 144 e o verso 4. O homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra que passa. Salmos de número 103, o verso 15 e o 16. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Eu não sei qual é o teu adversário na glorificação a Deus quanto ao tempo. Não sei. Você precisa fazer essa análise. Quer seja entretenimento, quer seja o apreço demasiado pelo descanso, carinhosamente chamado de preguiça, quer seja a desorganização, não sei. Mas, meu irmão, chegou a hora de pegarmos o nosso tempo e no dia que Ele nos chamar para prestação de contas, dizer: Deus, fomos bons mordomos daquilo que o Senhor nos entregou, inclusive do tempo. Eu sei que você é inteligente. Não saia daqui dizendo que o pastor proibiu você de assistir Netflix. Eu não mando na sua casa. O pastor não manda na casa de ninguém, meu irmão. Se alguém lhe ensinou isso, repreenda. Se diz, irmão, perguntar a mim: pastor, eu posso ir viajar com a minha esposa? E se eu sei. Para mim, não sei se para mim queria pedir alguma coisa. Pastor, eu posso viajar com a minha esposa esse domingo e tal? Não sei, irmão. Tá com dinheiro para isso? Vá. Se não tiver, não tem que me emprestar, não. Então, ser livre. Agora, use o seu tempo para a glória de Deus. Falaremos domingo que vem sobre a verdadeira produtividade e os inimigos dela, mas por hoje, entenda que quando alguém falou que existe tempo para fazer tudo, diga a ele: fake news. Ou você acha que dá para você ser um padeiro, um professor, um doutor, um jardineiro? Deus nos chamou, meu irmão, para vivermos para a sua glória. Eu, estudando a história de Jesus esses dias, uma coisa me chamou a atenção, porque Jesus, com 12 anos, faz a última menção da sua adolescência, que é aquele texto que Jesus ele está ensinando aos doutores. Só que depois desse texto, a Bíblia só vai mencionar Jesus aos 30, sendo batizado por João Batista. E eu me peguei encucado com isso. Me peguei encucado porque onde Jesus estava, como é que a Bíblia está falando da biografia de Jesus e esconde relatos da sua adolescência e da sua juventude.
A única menção que a Bíblia faz de forma indireta era que ele era carpinteiro. E eu fiquei por dias lendo, pesquisando, estudando dentro do meu quarto e lendo e procurando. E depois que eu parei de pesquisar, eu fui orar. E você sabe quando Deus fala ao seu coração de forma íntima e profunda? Eu lembro que quando eu fui orar, Deus falou assim ao meu coração: dos 12 aos 30, eu estava fazendo coisas com Deus. O que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30? Vivendo, trabalhando com seu pai, cumprindo responsabilidades, vivendo a vida ordinária. Aí eu te pergunto, Jesus deixou de glorificar a Deus dos 12 aos 30? É óbvio que não, meu irmão. E por que você acha que vai deixar de glorificar a Deus se você viver uma vida comum para a glória dele? Por favor, eu não estou desprezando o outro lado da moeda. Eu estou te dizendo que chegou a hora de enxergarmos a direção de Deus, os mínimos detalhes. Esses dias ministrando em Ubajara, e eu preguei sobre o texto de Elias. E é interessante que Deus usa corvos para sustentar Elias. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Ele usa corvos. Existe essa passagem, assim como a passagem de Jesus sustentando o povo de Israel com o maná, e era de uma forma comum. E parece que nós estamos vivendo uma vida de apenas coisas extraordinárias. Chegou a hora de, assim como Elias, você se permitir ser tocado pelo Senhor pelas coisas simples. Deus não precisa fazer coisas grandes para te provar que é grande. Quantas vezes eu já vi Deus acelerando pessoas. Em alguns momentos da minha vida Deus já fez isso. Eu acho que você já percebeu a aceleração, por sinal. Mas também teve momentos da minha vida que Deus me desacelerou. E se for para a glória dele, às vezes ele vai nos desacelerar. Você sabe por quê? Porque Deus não apenas quer teu serviço. Deus quer você para a glória dele.